Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e nós vamos começar mais uma aula de Química Analítica Qualitativa. Na aula anterior, eu apresentei para vocês a disciplina e todo o conteúdo programático que seria trabalhado durante esse período do curso de férias, certinho? Mostrei a vocês todas as atividades que seriam executadas e fizemos uma pequena discussão da aplicação, utilidade e o significado da Química Analítica. Fizemos também a discussão da divisão dessa ciência em duas áreas do conhecimento, que é a qualitativa, ou seja, análise qualitativa e análise quantitativa. Diferenciamos cada uma delas e assim a gente pôde compreender como seria mais ou menos esse curso de Química Analítica Qualitativa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso conteúdo agora para finalizar essa disciplina. No nosso caso, no caso desta aula agora, na verdade, eu vou trabalhar com vocês todo o conteúdo da primeira unidade. Vou trazer para vocês todas as informações, todo o conteúdo que vamos precisar para finalizar essa primeira unidade. Só que tem um detalhe, para entrar realmente no conteúdo de Química Analítica é preciso fazer uma pequena revisão de alguns conhecimentos que vocês adquiriram com Química Geral 1 e Geral 2. Certo? Então vamos fazer uma pequena revisão. Se vocês notarem nessa tela de apresentação, eu tenho aí todo o conteúdo que vai ser trabalhado na disciplina. Inicialmente, na primeira unidade, vou trabalhar com vocês uma revisão dos conteúdos que já foram vistos e introdução ao equilíbrio químico, que é um conceito de suma importância para esta disciplina de Química Analítica. Certo? Então vamos começar, para não perder muito tempo. Vamos lá. Primeiramente, vamos agora, é a hora da revisão. Nesse momento, nós vamos apresentar para vocês alguns assuntos importantes que vocês precisam entender e compreender bem para seguir adiante no curso de Química Analítica. Um deles é o algarismo significativo. O algarismo significativo é um conhecimento, um conceito muito importante na Química Analítica. Afinal de contas, a Química Analítica, como o próprio nome já diz, faz uso de análises e essas análises precisam ser expressas de alguma forma, principalmente através de numerais. Todas as análises que nós vamos fazer, principalmente na área da Química Analítica, elas vão ser expressas através de numeração, através de um dado que nós precisamos expressá-lo de maneira correta, certo? Um pequeno erro no algarismo é suficiente para você perder toda uma análise, ou mesmo, como no nosso caso aqui, que vocês são farmacêuticos, você pode estar matando um paciente. Não é o nosso objetivo, Então vamos tomar muito cuidado com a dose utilizando o algarismo significativo de maneira correta. Então o algarismo significativo, para entender como é que ele funciona. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar aí uma aplicação bem simples. Se você pegar 1 kg de feijão e pensar nesse quilo de feijão em casa, cozinhando para uma família, para a alimentação de todos, é bem significativo. Tanto que 1 kg de feijão serve para mais de um dia ou 2 dias, certo? Então, e se você pensar esse mesmo quilo de feijão em uma pesagem, de balança de estrada. Um caminhão que está carregado de feijão passou pela balança e do nada, no ato da pesagem, caiu 1 kg de feijão fora da balança. Aquela balança vai conseguir detectar essa diferença? Não. Por que não? Porque naquela pesagem, 1 kg de feijão não tem significado. Não tem significado para aquela pesagem, para aquela medida. Porque 1 kg de feijão é muito menor da capacidade de detecção ou de quantificação da balança. Certinho? Na verdade, até que ele pode detectar, mas não consegue quantificar essa variação. Certinho? Então, aí já vem um conceito importante, detecção e quantificação. Então, mais adiante, ao longo do curso de vocês vão ver Química Analítica Quantitativa, que fala muito sobre isso. Então, pessoal, compreendendo o que é um algarismo significativo, agora vamos utilizar esses algarismos em operações. Por quê? Porque nós vamos aplicar operações o tempo inteiro na Química Analítica. E precisamos utilizar o algarismo significativo de maneira correta. Operações que nós vamos usar. Normal, as 4 operações que nós vamos precisar seguir muito corretamente essa forma de utilização. Primeiramente, soma e subtração, ou seja, adição e subtração, nós utilizamos uma estratégia própria para eles.
né, para esse tipo de operação. Que no caso, vamos pensar aqui nessa numeral. Eu tenho aqui 12,56. Está sendo somado com 0,1236. Observe que os dois possuem 4 algarismos significativos. Ah, mas como é que eu conto? Contando sempre da direita, né? Olhando todos que estão à direita. O último número, neste caso aqui, é 6. Então, 6, 5, 2, 1. Todos esses aqui são significativos. Ah, e agora de cá, mesma coisa, começa do 6. 1, 2, 3, 4. Ah, e o 0? O 0 não é significativo, que é um 0 à esquerda. Tanto que a expressão 0 à esquerda vem muito desta ideia do significado da significância do numeral antes ou à esquerda. Quando somamos esses dois números, nós vamos observar aqui, ó, 12,6836. Observe que aqui agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 significativos. É necessário realmente a gente ter 6 algarismos significativos para um somatório de termos que só tem 4? Não, não é necessário. Então, nesse aqui, nós vamos utilizar como referência aquele que tem menor número à direita da vírgula, que neste caso aqui é o 12,56. Esse daqui vai ser a referência para a nossa adequação do número ou do resultado. Neste caso, tem 4 algarismos, então o resultado tem que ter 4 algarismos. 1, 2, 3, 4 algarismos também no resultado. Então, esse número 3, 6, ele vai deixar de existir no meu resultado. Aí vem, vamos eliminar o 3, né? Aí vem um segredo, existe uma regrinha para eliminação. Se esse 3 é menor que 5, ele sai sem alterar nada à esquerda, ou seja, o 8 se mantém. Se esse número for maior que 5, e ao sair, ele acrescenta 1 ao número anterior. Neste caso, se aqui fosse um 6, por exemplo, a ser eliminado, o 8 passaria a ser 9. Né? E o 9 seguiria mais 1 e assim sucessivamente. E a outra regrinha é simples. Se aqui for 5, aí vem um segredo. O 5 é um número que está no meio, está centralizado. Não é nem maior que 5, nem menor. O que é que nós vamos fazer então? Vamos analisar o número que vem anteriormente. Se ele for par, eu mantenho. Se ele for ímpar, eu acrescento. Simples assim. Esta é a regra de algarismo significativo e aproximação. No caso de adição e subtração, agora, multiplicação e divisão, como é que é? É simples também, não é muito complexo não. A diferença é que não vamos analisar o número depois da vírgula, e sim o número total de algarismo. Por exemplo, 3,1415, 180. Ao multiplicar um pelo outro, nós vamos obter o resultado 565,47. Observe que o primeiro número, o primeiro termo, tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos, que é o 3,1415. E o segundo termo tem 3 algarismos significativos, que é 180. Então, ó, 5 algarismos significativos, 3 algarismos significativos. Então, o resultado tem que ter quantos? Aí vem um segredo. Aquele que tiver menor número de algarismos significativos é o que vai direcionar ou orientar o resultado. Neste caso, 3 algarismos significativos. Ah, mas os 3 algarismos significativos aqui estão todos à esquerda da vírgula. Então, gente, neste caso é interessante sempre a gente manter a expressão dos números em potência de 10, ou seja, em notação científica, que aí facilita muito a expressão desses algarismos significativos, que neste caso é 5,65, deslocando a vírgula para a esquerda e acrescentando potência no 10. Neste caso é 5,65 vezes 10 ao quadrado, porque a vírgula se deslocou 2 vezes para a esquerda. No número anterior, ou no próximo número, desculpe, no próximo número nós temos 4,34 vezes 9,2, ou seja, essa operação aqui vamos ter como resultado 39,928. Ou seja, esse número aqui tem 5 significativos e os termos têm 3 e 2 significativos. Então, qual que vai levar o resultado? Aquele que tem 2. Neste caso aqui, 4,0 vezes 10 a 1. Por quê? Porque 39,928, nós vamos eliminar quem? O 9. O 9 é maior que 5, então vamos acrescentar mais 1 no outro 9. Então, 9 com mais 1 fica 10. Então, vai o 0, só mais 1, fica 40. Então, 40 é o número que nós vamos manter.
Só que 40 não é legal. Então a gente escreve como 4,0 vezes 10. Então essa expressão em notação científica é mais adequada para expressão de números nas nossas análises. Certinho? Então o algarismo significativo é bem simples de aplicar. Vamos agora então a outro assunto muito importante, que é a solução. Vamos lá, então, algarismo significativo, uma revisão importante para nós. Agora, vamos pensar o seguinte. O que é mais importante também? Solução. O conceito de solução, gente, é muito importante. Vamos utilizar muito esse conceito de solução dentro do curso de Química Analítica. Observe que a solução nada mais é do que uma mistura. Então, a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Como assim homogênea? Significa que a minha substância que nós vamos caracterizar como soluto, ela vai estar dispersa naquilo que nós caracterizamos como solvente e não há capacidade visual de identificar as duas separadamente. Um exemplo, se nós pegarmos uma solução de açúcar, pegar açúcar e dissolver em água, não conseguimos detectar o açúcar e a água nessa solução, nessa mistura. Portanto, ali é uma mistura homogênea. Ela apresenta características próprias, que é a mistura das duas. Essa mistura das duas substâncias vão me permitir ter um outro sistema com características comuns a esse novo sistema. Como assim? As propriedades vão ser agregadas de uma substância e da outra. Resumidamente, a solução tem propriedades próprias, certo? Então, uma solução ela tem características singulares que podem ser identificadas principalmente pelo tamanho das partículas ali dissolvidas. Nas soluções, as partículas apresentam um tamanho muito pequeno, da ordem de 10 a menos 9 metros, ou seja, 1 nanômetro. Menor, na verdade, do que este valor, um valor muito pequeno. Então, as soluções elas apresentam essas características, tanto que não é possível identificar a olho nu, e mesmo que a gente tente buscar com outros instrumentos de visualização mais simples, é complicado visualizar. A não ser instrumentos de grande porte, que tem uma precisão, uma visualização, um campo muito mais amplo de visão. As dispersões coloidais são semelhantes a soluções, mas não são soluções. São consideradas misturas heterogêneas, porque a ordem das partículas elas variam de 1 a 1000 nanômetros. Por exemplo, o leite é uma suspensão coloidal. É uma dispersão coloidal. Nós, às vezes, visualizamos o leite como se fosse uma solução, mas não é. É uma dispersão coloidal. Tanto que se você pingar uma gota de vinagre no leite ou um pouquinho de vinagre, a acidificar o leite, ele facilmente separa a fase da gordura do soro. Então, a mistura que é heterogênea, ela passa a ter a característica de uma mistura heterogênea mesmo, certo? Algumas suspensões também, nós temos aí, não é dispersão coloidal, nem tampouco soluções, que são aquelas que são, na maioria das vezes, são momentâneas, e a ordem das partículas são muito maiores que 1000 nanômetros. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Se você pegar um medicamento que já vem o pó, e você precisa dissolver isso no soro. O que acontece? Ao agitar naquele soro dispersante, ao agitar, aquela substância, aquele pó, vai criar uma suspensão juntamente com o líquido, e ali você vai tomar. Lembrando que toda vez que for tomar esse tipo de medicamento, tem que fazer agitação antes. Isso porque é uma suspensão. Beleza? Então vamos lá. Então, solução, entendendo o conceito de solução, precisamos compreender o que caracteriza a solução. Um ponto importante é o tamanho da partícula. Outro ponto importante é a concentração. A concentração nada mais é do que a relação de soluto-solução. Mas como assim? Quanto de soluto eu tenho na solução? Porque o soluto ele vai ser o principal componente que vai ditar as características, as propriedades da solução. Quanto maior a sua quantidade na relação soluto-solução, mais intensas vão ser suas características.
né, na mistura final. Portanto, essa relação é de suma importância para entender as características da solução. Todas as propriedades físico-químicas dependem dessa concentração. Por isso, nós precisamos compreender a forma de apresentar essas concentrações. Beleza? Vocês já viram isso em Química Geral 1 e 2, mas aqui a gente só vai traçar um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, vamos falar da concentração comum. A concentração comum nada mais é do que a relação soluto-solução quando nós expressamos a quantidade de soluto em gramas, ou seja, em massa. A massa do soluto relacionada ao volume. Olhe bem, é o volume da solução e não a massa. Então, por isso que nós chamamos de concentração comum. É a relação do soluto em gramas, a massa do soluto em gramas em relação à quantidade de solvente em volume, em solução. O volume total da solução. Que a gente expressa por uma formulazinha simples que C de concentração comum é igual a massa do soluto com o índice 1. Olhe bem, esse índice 1 significa toda vez nos cálculos como soluto. Então, 1 significa soluto, 2 significa solvente e sem índice significa solução. Então, gente, neste caso aqui, o que nós temos? Concentração da solução é igual, ou seja, C sem índice, é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. E aqui a gente consegue expressar essa concentração. Lembrando que ela é gramas por litro. Essa expressão, geralmente, a gente trabalha com gramas por litro, né? Pode aparecer gramas por ml e tudo, mas é sempre trabalhando com gramas, ou tendendo a usar gramas na massa do soluto. Não podemos jamais confundir concentração comum com densidade. Densidade é uma coisa, concentração comum é outra coisa. A densidade ela não expressa a relação de massa do soluto com a solução, e sim a massa da solução com o seu volume total. Resumidamente, é a quantidade de matéria que temos na solução e o volume por ela ocupado. Essa relação nada mais é do que a massa específica da solução, já da mistura pronta. Certinho? Então vamos lá, né? Então, concentração comum, a relação do soluto, solução, utilizando soluto em gramas, ou seja, a massa do soluto relacionada ao volume de solução. Outra expressão de concentração é a concentração molar. A concentração molar tem a ver com mols. Lembrando que vocês já viram isso lá em Química Geral. Então, o que seria o mol? Mol nada mais é do que a quantidade de matéria, uma unidade de que quantifica a matéria. Quem aplicou muito esse conhecimento, melhor dizer, quem introduziu esse conceito de mol de maneira mais efetiva foi Avogadro. Tanto que ele expressou esse mol como um número, uma quantidade de uma determinada partícula. Por exemplo, uma dúzia de qualquer coisa significa 12 unidades daquela partícula ou daquele material. No caso de mol, não é diferente. No caso de mol, um mol significa 6,02 vezes 10 a 23 partículas de um determinado material. Neste caso, é um número muito grande. Por quê? Porque o átomo é pequeno. Então, para expressar uma quantidade quantificável de maneira macro, é preciso utilizar uma grande quantidade de átomos para isso. Ou moléculas, tanto faz. Então, Avogadro, ele estabeleceu essa numeração correspondente a mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ou partículas. Daí veio a molaridade. Quando eu junto esse número de Avogadro, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, moléculas ou átomos, seja lá o que for, de uma determinada substância, quanto de massa eu vou ter? Ou simplesmente eu expresso isso da forma de mol. Por isso que nós chamamos isso de molaridade. Molaridade é uma forma de expressar a concentração utilizando o número de mols da substância. Então, molaridade é nada mais, nada menos que o número de mols por unidade de volume da
solução em litros. Resumidamente, 1 litro de solução tem quantos mols? Aí sim, a gente tem a molaridade. Lembrando que 1 litro ele pode ser expressado também na forma de medida, um pouco diferente, utilizando a medida de comprimento, que no caso o volume a gente trabalha com ele ao cubo. Ou seja, 1 litro corresponde a 1 cubo de 10 centímetros de aresta, que quando a gente multiplica vai dar 1000 centímetros cúbicos, certinho? Que a gente converte em 1 decímetro cúbico. Então observe que podemos expressar litro em decímetro cúbico ou em 1000 centímetros cúbicos, certo? Então a partir disso aqui a gente já tem as unidades e as transformações de volume. Litros corresponde a 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico. Lembrando que litro corresponde a 1000 ml. Aí, a partir daí, podemos perceber que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Beleza? Só para lembrar isso aí. Então, como é que ficaria a expressão da concentração molar? Mzão, que é o símbolo de concentração molar, é igual ao Nzinho, 1, que é o índice 1, que é o número de mols do soluto, né? Não da solução, mas sim do soluto, em mols, dividido pelo volume da solução, que lembrando que V é sem índice, que seria o volume da solução, em litros, resumidamente mols por litro. Lembrando que N, que é o número de mols, é a massa do soluto dividido pelo seu peso molecular ou sua massa molecular. Daí nós vamos ter o quê? Podemos substituir essa expressão na concentração molar e utilizar assim a massa do soluto para calcular a concentração molar, que no final fica o quê? M1 sobre peso molecular 1 do soluto vezes o volume total da solução. Daí nós vamos expressar já o resultado em mols por litro. Beleza? Então, vamos lá então na próxima concentração, forma de expressar a concentração. Pessoal, outra forma de expressar a concentração é a concentração molar, ou seja, molaridade. Existe uma pequena diferença. Molaridade e molalidade. Molaridade tem a ver com número de mols por litro. E molaridade tem a ver com números de mols por quilograma de solução. Não é de solução, é esse segredo. De solvente. Então, quantidade de mols do soluto expressa por quantidade de solvente em quilogramas. Aí que é o segredo. Mols por quilograma de solvente. Tanto que quando a gente analisa a equação, a fórmula que representa este conceito, nós temos o quê? Molaridade, que é W, é igual a número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Então, pessoal, esse é o segredo. Número de mols por quilograma de solvente. Certinho? Então vamos lá. Então, molaridade tem essa forma de expressar. Lembrando que nós vamos trazer alguns exercícios que vocês vão treinar à vontade. Aí eu vou deixar disponível na Google Sala de Aula. E vocês podem treinar à vontade esses exercícios. Outra forma de expressar a concentração, qual é? Composição centesimal ou percentual. Como é que funciona isso? É a relação do soluto por cada 100. Observe bem, por cada 100 unidades de solução. Ou da mistura, tanto faz. Nós podemos expressar essa composição percentual em volume ou peso. Em alguns casos, a gente ainda pode expressar em peso-volume, né? Que a gente vai ver mais adiante. Mas observe bem, então como é que faz isso? É simples. Nós vamos ter o quê? Percentual em massa é a massa do soluto dividido pela massa total da solução vezes 100. Olha como é fácil de fazer. Pega a massa do soluto, divido pela massa da solução e multiplico por 100. Aí eu vou ter o quê? O percentual ou a composição percentual daquela mistura. Se eu pegar agora volume,
volume, eu vou ter o quê? Volume do soluto dividido pelo volume total da solução, vezes 100. Isso porque eu expresso o quê? A cada 100 unidades de solução, quanto de soluto eu tenho, por isso que nós chamamos de percentual. A unidade massa-massa, geralmente a gente trabalha com soluto sólido, material sólido, né? O soluto quando ele é sólido. Na verdade, quase tudo é massa-massa. Mesmo sendo um gás, por exemplo, às vezes você vai observar a presença desse gás na forma de massa-massa, principalmente atmosfera, coisa parecida. Né? Agora, o volume é muito utilizado também. Em líquidos e em gás, nós utilizamos volume. Por exemplo, a gasolina e o álcool. O percentual de álcool na gasolina, ele é expresso em volume. Quanto de volume de álcool vai ter a cada 100 ml de volume total de gasolina misturada? Isso é uma forma de expressar. Ok? Então, ó, massa, volume. Outra forma de expressar a concentração: partes por milhão ou partes por bilhão. Essa unidade aqui, parte por milhão e parte por bilhão, é muito aplicada a substâncias ou espécies que têm uma concentração muito baixa, né? Nós precisamos, às vezes, expressar dessa maneira, porque a cada unidade de solvente ou de solução, a cada 1 milhão de unidades de solução, quanto de soluto eu tenho? Então, ó, por isso parte por milhão ou parte por bilhão. Chamamos de ppm ou ppb no popular. Então, toda vez que vocês observarem a expressão ppm e ppb, nada mais é do que parte por milhão e parte por bilhão. Gente, olha só. Como é que a gente vai analisar isso? Às vezes, essa ppm nós expressamos em massa por unidade de volume, assim como o ppb também. Mas, geralmente, é trabalhado em massa-massa. Toda vez que tiver ppm massa-massa, a gente já vai entender que é o quê? Vamos analisar um pouco aí. Se eu pensar 1 grama, grama a grama, o que é que nós vamos ter? Então, eu vou ter 1 milhão de gramas, que é 1 vezes 10 a sexta, e 1 grama na unidade de soluto. Então, 1 grama de soluto a cada 1 vezes 10 a sexta unidades de solução. Neste caso, como é que a gente expressa aí? Se a gente for convertendo gramas, aí para 1000. Então, 1000 quilogramas. Não é isso? Então, 1 grama a cada 1000 quilogramas. Se a gente for resumir ainda aí, ficaria o quê? 0,001 grama a cada 1 quilograma. E essa é a expressão de ppm. ppb, aí você acrescentaria mais 3 zeros após a vírgula e você teria 0,000001 grama a cada 1 quilograma de mistura. Mas, quando é grama por litro? Aí nós temos aqui, ó, ppm. 1 ppm corresponde especificamente a 1 microgramas por ml. Certo? Olhe bem, microgramas. Ou, que a gente tem aqui, 1 miligrama por litro. Então, toda vez que a gente trabalhar com unidade massa-volume, ppm significa miligramas por litro. A gente já joga logo aí, certo? E ppb significa o quê? Microgramas por litro. Olha só a diferença. 1 micrograma por ml corresponde a 1 miligrama por litro. 1 nanograma por ml corresponde a 1 micrograma por litro. Então essa é a expressão. Toda vez que a gente analisar ppm, miligramas por litro. ppb, ou parte por bilhão, microgramas por litro. Certinho? Já é uma forma de expressar de maneira mais rápida. Vamos lá. Após o entendimento da preparação das soluções, das formas de expressar essas soluções, nós precisamos compreender como as soluções são preparadas. É muito interessante isso, é muito importante nós termos isso. As soluções elas podem ser preparadas de duas maneiras: por diluição ou por pesagem direta com dissolução, certo? Então, para preparar a solução, nós precisamos analisar a molaridade que nós vamos calcular, né? Utilizando um sólido já com pesagem direta ou já uma solução diluída
ou muitas vezes um líquido puro, e assim pesar diretamente e dissolver em um balão volumétrico. Lembrando que quando a gente trabalha com soluções, estamos falando com líquidos, então, portanto, precisamos evitar o erro de paralaxe. O erro de paralaxe nada mais é do que a distorção da visualização do menisco. Se vocês observarem aqui na imagem, o menisco ele precisa ser visualizado na altura dos olhos. Lembrando que é a parte de baixo do menisco, da concavidade. Então, essa concavidade para baixo, o que nós vamos observar? A visão tem que estar alinhada com ela. Quando a concavidade é para cima, o que nós temos aqui? A visão tem que estar alinhada também. Certo? Nunca podemos cometer o erro de observar essa concavidade acima dela ou abaixo, sempre no mesmo nível. Certinho? Vamos lá. Então, como é que nós podemos preparar a solução? Através de diluição. Né? A diluição nada mais é do que nós utilizarmos alguns instrumentos para medir o volume de uma solução concentrada, adicionar essa mistura a um balão e completar o volume e fazer o cálculo correspondente, certo? Aí você vai ter uma diluição de soluções. Essa diluição pode ser calculada utilizando uma expressão bem simples, que é concentração vezes volume inicial, que é igual a concentração vezes volume final. Você tem o volume inicial da solução e o volume final, que é o que você deseja. A partir dessa informação, você consegue calcular a concentração, quantidade de solvente a ser acrescentado. Porque sempre o volume final é a soma do volume inicial mais a quantidade de solvente acrescentado. Certo? Então é bem simples de fazer a solução. Pesagem direta. Muito simples, né? Pesagem direta nada mais é do que você pegar o soluto após a sua secagem e já resfriado em um dessecador. Depois pesa, dissolve, transfere para o balão e assim completa com o solvente até a marca de aferição e faz a homogeneização da solução. Bem mais simples, porque aqui você vai pesar diretamente a quantidade de soluto. Certinho? Lembrando que isso aqui pode ser feito através o cálculo com massa molar, tudo isso que vocês aprenderam em Química Geral 1 e 2. A gente vai fazer exercícios para isso. Certo? Após a aprendizagem de como é produzida uma solução, nós vamos o que agora? Classificar essas soluções. Por que é importante classificar soluções? Porque as soluções, o modo de prepará-las, as suas características, elas dependem muito da natureza do soluto. Neste caso, a gente precisa classificar então as soluções de acordo com o soluto. Nas soluções que nós vamos trabalhar em Química Analítica, nós vamos utilizar dois conceitos muito importantes, que são o conceito de eletrólito, certo? O conceito de eletrólito, antes de falar dessa classificação, vamos pensar o que é um eletrólito. O eletrólito nada mais é do que uma substância que se dissocia em íons em solução. Em geral, os eletrólitos estão mais dissociados em íons em água que em outros solventes. Um eletrólito muito dissociado é chamado de eletrólito forte. O que é muito pouco dissociado é chamado de eletrólito fraco. Então, olha só. O que é um eletrólito, então? Eletrólito nada mais é do que uma substância que, ao se dissolver em um solvente, principalmente a água, se separe em íons. Esses íons vão estar em movimentação constante dentro dessa solução. Com isso, permite a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a quantidade de íons, maior a passagem de corrente. Então, nós caracterizamos esse eletrólito como eletrólito forte. Se a passagem de corrente for fraca, esse eletrólito é fraco. Certo? É tão importante essa quantidade de eletrólitos dissolvidos ou de íons dissolvidos em solução, que a molaridade dos eletrólitos fortes, principalmente, é chamada de concentração formal, que é a expressão do percentual de cada íon ali dissolvido. Observe aqui, ó. Vamos ver uma substância aqui que é o caso do magnésio. Aqui está faltando ali um erro de digitação. Botou MA, mas é MG. Você tem um cloreto de magnésio. O que acontece? O cloreto de magnésio, a concentração formal dele é 0,44. 0,44. Que isso, de maneira correta, deveríamos expressar que é 70%
desse cloreto de magnésio na forma de Mg2+, e 30% na forma de MgCl+. Observe que é um eletrólito muito forte e ele está 100% na forma de íons. Só que íons ClMg e íons Mg2+. Ok? Então, isso é o conceito de eletrólitos. Aí vem, a partir do momento que nós conceituamos eletrólitos, precisamos classificar soluções. Em soluções eletrolíticas, são aquelas que conduzem corrente elétrica mais facilmente, e aquelas não eletrolíticas, quando o soluto não se converte em eletrólito. Então, ele é um não eletrólito. Então, nós temos soluções eletrolíticas que conduzem corrente elétrica, podendo ser eletrolíticas fortes ou eletrolíticas fracas. E as não eletrolíticas são aquelas que não possuem eletrólitos dissolvidos em solução. Certinho? Mas, como é, então, que é feito esse processo de separação dos íons dentro da solução? Ou seja, a liberação desses eletrólitos. Esses eletrólitos, eles podem ser obtidos através de dois conceitos. Ionização, que é quando uma molécula neutra, ela, ao se dissolver em uma solução, ela forma íons. Nós geralmente encontramos esse tipo de processo em substâncias moleculares. Um exemplo que nós temos aqui, o HCl, que é uma molécula neutra, que é uma substância molecular, ao interagir com a água, vai sofrer um processo de ionização. A quebra da ligação hidrogênio-cloro é realizada através da água. A água consegue arrancar o hidrogênio do cloro e assim formar o H+, que ao se interagir com a água, formar uma ligação, ele vai formar o íon hidrônio. E o cloro fica então negativo, que ele mantém consigo o elétron daquela ligação. Então aqui nós formamos íons. Esses íons só são formados em solução essa forma de obtenção de íons é somente em moléculas neutras, que elas sofrem uma quebra heterolítica da ligação. Então, ionização geralmente em substâncias neutras, certinho? Então, é uma forma de obter íons ou eletrólitos em solução. Aí vamos à ideia. Toda substância que sofre ionização facilmente, ela vai formar eletrólitos fortes. Substâncias que a sua ionização é moderada ou pequena, ela vai formar uma solução com eletrólitos fracos. Outra forma de obter íons é através da dissociação. Aí vem a ideia. Compostos iônicos se dissolvem em solução, separando-se em íons. Ou seja, na verdade, se a gente pegar aqui, por exemplo, o cloreto de sódio é uma substância iônica. A água, ela não vai quebrar a ligação, ela vai separar os íons um do outro. Há uma forte atração eletrostática entre os íons, carga positiva e carga negativa. A água vai entrar nesse meio para estabilizar essa força de atração, permitindo que os íons se mantenham separados uns dos outros. Certo? Então a água vai retirando cada íon da sua estrutura cristalina. Esse é o processo de dissociação. A partir desse conceito de ionização e dissociação, nós precisamos entender. Olha só, eletrólitos fortes possuem muitos íons. Então, nós temos que pensar, a ionização foi elevada, ou a dissociação também foi elevada, ou foi baixa. Então, daí veio um conceito muito importante, que é grau de dissociação. Esse grau de dissociação é o que vai medir a separação desses íons, no caso da dissociação, ou a ionização de moléculas moleculares, certo? Esse grau de ionização é representado pela letra grega alfa. Então, alfa é considerado como grau de dissociação, que a gente mede de maneira bem simples. Número total de moléculas ionizadas ou dissociadas sobre o total de moléculas existente em solução ou acrescentada na solução. Se eu tinha 1000 moléculas inicialmente e apenas 50 delas ou 100 delas foram ionizadas. 100 é o total de moléculas ionizadas. 1000 é o total de moléculas inicialmente. Então, 100 dividido por 1000, nós vamos ter um total de 10% de ionização. Então, o grau de ionização dessa mistura é de 100%. Significa que, 10%. 10% delas estão ionizadas e 90% estão não ionizadas. Aí vem o conceito.
ionizadas e não ionizadas. Nós podemos classificar então os eletrólitos em fortes e fracos. Aqui eu tenho uma tabelinha para mostrar esse grau de ionização. Ácidos inorgânicos como ácido nítrico, perclórico, sulfúrico, clorídrico, iodídrico, bromídrico, ou seja, família 7A, e alguns ácidos oxigenados fortes, eles possuem grau de ionização muito alto. Então eles são considerados como eletrólitos fortes. Hidróxidos alcalinos e alcalinos terrosos também são eletrólitos fortes, porque se dissociam muito. Muitos sais, a maioria dos sais, alguns sais de sódio, de nitrato, todos eles são excelentes eletrólitos, são eletrólitos muito fortes, que se dissociam facilmente. Já os fracos nós temos o quê? Ácidos inorgânicos como carbônico, ácido bórico, e entre outros, são considerados como eletrólitos fracos, porque ionizam pouco. Já os ácidos orgânicos também são considerados como os ácidos fracos, então são considerados como eletrólitos fracos também. A amônia é um exemplo de alguma base fraca também, que ioniza pouco, né? Apesar da amônia ser uma base, ela sofre ionização e não dissociação. Viu, gente? Observe bem. Os haletos são péssimos em solução, ou seja, se dissolvem muito pouco, então se dissociam pouco, né? Os haletos, cianetos, tiocianetos e no caso, os compostos principalmente tiocianetos e cianetos de quem? De mercúrio, de zinco, de cádmio, de prata. A maioria desses aí são pouco solúveis. Certinho? Então são eletrólitos fracos. Outro conceito que a gente precisa entender bem em relação à solução é o que nós chamamos de atividade iônica. Como assim atividade iônica? É como se o íon estivesse sozinho. Vamos entender de maneira bem simples. Se o íon está só, ele tem uma atividade ideal, né? Só que o íon nunca está só. Ele vai ter vários outros íons, outras substâncias envolvidas na solução. E isso impede a sua atividade, a sua ação dentro da solução. Essa atividade de uma determinada espécie ela é dependente do que nós chamamos de coeficiente de atividade. Cada íon tem o seu coeficiente de atividade, certo? Esse valor ele é tabelado de acordo com a temperatura e as condições ali trabalhadas, certo? Então, a partir desse dado, nós podemos calcular o que nós chamamos de atividade iônica. E a atividade iônica ela depende da concentração desse íon. Quanto maior a concentração desse íon, maior a sua atividade, certinho? Vamos lá. Então, esse coeficiente de atividade ele é um valor tabelado que depende da temperatura. Mas, o mais importante nessa atividade iônica não é em si a atividade individual de cada íon, e sim o total, que nós chamamos isso de força iônica. Então, na verdade, a relação dessas atividades é o que vai caracterizar a minha solução, certo? Então, depende muito da mistura total de íons em solução. Neste caso, observe, força iônica. Força iônica é a força total daqueles íons, do conjunto de íons dentro de solução, que ele precisa ser calculado. Calculado como? Através das atividades iônicas individuais, certo? Para calcular, a gente utiliza uma expressão, que na verdade é uma equação já preparada, né? Que no caso, alguns estudiosos já fizeram esse cálculo, deixou tudo para a gente, não me interessa muito. O importante é a gente saber calcular. Quem é então a força iônica? Força iônica é μ, é igual a meio. Por que meio? Porque a gente está elevando ao quadrado, está utilizando as cargas somatório, e no final a gente acaba tendo que dividir por 2. Como foi feito essa equação, não nos convém. O importante é apenas aplicá-la, né? Porque a química analítica ela é mais direta, ela é mais aplicada e não de desenvolvimento de expressões. E aqui é bem simples. Vamos lá. Quem é C? C nada mais é do que a concentração da espécie, e Z é a carga. Observe, concentração de uma determinada espécie iônica
vezes a carga dela elevada ao quadrado, e aí vai somando. Beleza? Depois de feito isso, a gente vai ter uma expressão geral que é metade do somatório da carga massa, carga concentração elevada a carga ao quadrado vezes a concentração individual, certo? Aí a gente vai ter o que nós chamamos de força iônica, certo? Então, gente, lembrando que a concentração tem que ser expressa em mols por litro e não em gramas por litro, ou seja lá qual outra forma, certo? Então, isso é a forma de calcular a força iônica de uma determinada solução. Beleza? Então, nós temos aqui algumas forças iônicas de acordo com os íons. Lembrando, gente, ó, que o tamanho do íon, quando ele é igual à sua força iônica, ou a sua parcela, ou sua contribuição na força iônica é igual, semelhante, certo? Porque é o deslocamento dele, essa movimentação, tudo isso, a mobilidade desses íons é o que permite essa capacidade de atividade desses íons. Certinho? Aqui temos alguns exemplos. Atividade do íon hidrônio. Há uma concentração de 0,001 ou uma força iônica, ele contribui com 0,967. Né? Então é muito alto. Beleza? Mas, de um modo geral, aqui nós temos essa tabelinha. Certinho? Então vamos lá, então, né? Lembrando que esse aqui é o coeficiente individual de cada íon na uma determinada atividade iônica. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, gente, a essa revisão, vamos encerrar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar longo. Então não deixem de curtir o vídeo e dar o like lá no YouTube, mesmo sendo aula da disciplina, mas dá uma curtidazinha para nós aí, se gostou. Qualquer dúvida, estou à disposição. E aqui eu vou encerrar esse vídeo para então fazer um vídeo mais curto. E na próximo vídeo vamos falar de equilíbrio químico. Então beleza? Valeu, gente. Não deixe de deixar o like aí direitinho. Valeu. Tchau, tchau.